Indignades, tudo bem com vocês? Hoje nós começamos a nossa série sobre os personagens de Hora de Aventura, como eu tinha dito com a Marceline. E eu quis começar com ela não só porque o Obsidian tá em alta, mas porque a Marceline é minha personagem favorita de Hora de Aventura desde que ela apareceu no desenho. A minha segunda personagem favorita também vai ter episódio aqui na série, e eu quero ver se vocês adivinham quem é. Não é a Princesa Jujuba. E como eu avisei, esses vídeos eles não vão ser exatamente descrições de tudo que aconteceu com os personagens, eles vão ser na verdade mais focados na jornada que eles tiveram que passar ao longo da história. Então, por favor, eu não quero ver aqueles comentários do tipo, ai, você esqueceu de mencionar tal coisa. Eu não esqueci de mencionar nada. Se eu não mencionei é porque eu não quis, porque não fazia sentido pro vídeo, entendeu? E no caso da Marceline, a jornada dela foi sobre aceitação. Mesmo que eu tenha dito que eu não vou ficar aqui descrevendo toda a vida deles, no caso da Marceline a gente tem que voltar pro nascimento dela. Especialmente porque no caso dela, a infância foi extremamente importante para a construção de personagem dela. Como a gente sabe, a Marceline nasceu da união do Hanson Abadir, o rei da noitosfera, com uma humana chamada Elise. E é importante que vocês saibam que a Marceline nasceu antes da Guerra dos Cogumelos, aquela explosão nuclear, né, que devastou o mundo e transformou no que a gente conhece hoje em mundo. As informações sobre os primeiros anos dela de vida são um pouco confusas. Por exemplo, a gente sabe que aquela cena dela com a mãe dela cantando Everything Stays em Estaca Zero se passa antes do apocalipse. Muito provavelmente por elas terem sobrevivido ao apocalipse é porque elas estavam na noitosfera quando as explosões aconteceram. A gente sabe que o Hanson chegou a conviver com a Marceline bebê, apesar dela não se lembrar dele, porque ele diz pra ela que nunca quis abandoná-la, e sim que ele estava muito envolvido com todas as coisas que tinham a ver com o apocalipse que estava acontecendo, e ele não conseguia parar de trabalhar. A versão que a Elise conta pra Marceline é de que elas tiveram que abandonar o pai dela porque ele era muito assustador. Mas eu pessoalmente acho que essas duas versões podem se encaixar. Eu acho que talvez elas estivessem com ele na noitosfera por segurança para sobreviver ao apocalipse, só que ele estava muito estressado com o trabalho e a gente sabe como o Hanson e a Marceline ficam quando eles estão estressados, né? Então pode ser que a mãe dela tenha achado que era mais seguro viver num mundo pós-apocalíptico do que viver ali com um demônio dono da noitosfera. Mais importante é que a Marceline passou boa parte da infância dela vendo o pai como uma criatura assustadora e sabendo que parte desse medo estava nela. De volta à Terra no pós-apocalipse, a Elise começou a sentir os efeitos da radiação. Eu particularmente acredito que ela tenha feito parte dos cientistas da Clubhouse, que ela menciona pra Marceline, até porque ela tinha o crachá de identificação, e que ela planejava ir lá com a Marcy porque ela achava que eles ainda estavam vivos. O que será que aconteceu pra aquela porta tá aberta, né, gente? É tipo uma das coisas que mais tá martelando na minha cabeça agora. Bom, como a gente viu em Obsidian, num certo dia a Marceline e a Elise foram atacadas por lobos mutantes, o que fez com que a Marceline usasse seus poderes de demônio. E a cena deixou a mãe dela bem assustada. Mommy, why are you looking at me like that? Logo em seguida, ela viu a mãe construindo uma motocicleta. E nesse mesmo dia a mãe gritou para que ela parasse de atrapalhar e mandou ela embora. Marceline! I don't have time for you right now. E aí ela foi até a Clubhouse por ordens da mãe e nunca mais viu a Elise. A gente sabe que a Elise fez isso pra que a Marceline não visse a morte da própria mãe. Mas a Marceline, criança, concluiu que a mãe dela, na verdade, fugiu da moto porque tava com medo dela, porque ela era tão assustadora quanto o pai. E é por isso que a Marcy passa por um bom tempo a não usar os poderes de demônio dela. É por isso que em todos os flashbacks dela com o Simon, ela não usa os poderes. Porque ela tem medo de assustar ele, como ela assustou a mãe, e ela tem medo de se transformar no pai dela. A Marcy passou alguns anos sozinha até encontrar o Simon, que decidiu cuidar dela. E foi justamente pra proteger ela que o Simon começou a usar mais e mais a coroa. Simon! Ow, 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 ow. You're not going to put it on, are you? I have to protect us. Ao ponto dele ter que ir embora pra ter certeza de que não ia machucar ela. Seriously, Simon, please don't go. I have to protect you. E isso contribuiu para que a Marceline se achasse ainda mais um problema. Se ela usava os poderes, ela assustava os outros. Se ela não usava, os outros tinham que se sacrificar por ela. Antes de ir embora, o Simon deixou umas instruções para Marcy de como invocar o pai, e anos mais tarde, com a ajuda de alguns lobisomens, ela conseguiu concluir o feitiço. Só que assim que o Hanson chegou na Terra, ele sugou a alma daqueles lobisomens.
Ou seja, mais 2 pessoas que sofreram por causa dela. Mesmo assim, ela resolve dar uma chance pro pai, porque ela não tem mais ninguém e porque, né, ela quer saber mais sobre ele, ela quer saber mais sobre ela mesmo. Só que durante os dias dele na Terra, ele faz várias coisas horríveis, tipo, como, por exemplo, sugar a alma de todo um bando de lobisomens com a alegação de que os vampiros iriam matar eles de qualquer forma. E, enfim, ele comete o pior de todos os crimes. Ele come as batatinhas da Marceline. Isso foi o suficiente pra Marcy banir ele de volta pra Noitosfera. Mas alguns anos passam até que a Marcy faz um novo amigo, um unicórnio chamado Daniel. E esse unicórnio acaba sendo morto por um vampiro. Tomada por vingança, a Marcy decide matar todos os vampiros que ela encontrar. Ela logo descobre que os vampiros estão matando os humanos sobreviventes e isso só motiva ela ainda mais. Pela primeira vez, ela tem um propósito. As habilidades de demônio dela podem ser úteis. E ela aprende a usar essas habilidades para sugar os poderes dos vampiros e se tornar mais forte do que eles. Pela primeira vez, ela pode ajudar as pessoas e não ser um problema. Os humanos continuam tendo medo dela pela aparência meio demoníaca, mas isso não impede a Marceline, e como a gente vê em Estaca Zero, ela acaba fazendo amizade com uma tribo de humanos. Ela caça todos os membros da corte dos vampiros, absorve o poder de todos eles, mas quando ela finalmente mata o líder, ele acaba mordendo o pescoço dela logo antes de morrer, transformando ela naquilo com que ela tanto lutava. E aí, mais uma vez, ela se torna um problema. Agora ela não pode mais embarcar no navio dos humanos e viver com eles, porque ela é um perigo pra eles. Então meio que por mais que a Marceline se esforce pra ajudar, ela sempre acaba atrapalhando. Ou pelo menos é assim que ela vê. A Marceline hiberna durante todo o inverno nuclear e quando ela acorda ela decide se tornar uma artista musical. E é numa das turnês dela que ela conhece a Jujuba, que como a gente viu em Obsidian era a maior fangirl dela. As duas começam a namorar, mas a Jujuba estava bem no meio do processo de construir o Reino Doce, e isso era uma grande prioridade para ela. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque eu vou falar mais sobre isso no vídeo da Jujuba, mas entendam um pouco a lógica dela. Ela e a Marceline são imortais, então elas teriam todo o tempo do mundo para ficar juntas. Mas o Reino Doce precisava dela agora, então por isso que ela tava dando mais atenção pro Reino Doce. A Marceline amava a Jujuba, mas ela queria uma atenção que a Jujuba não podia dar naquele momento. E assim, por mais que as comics de Hora de Aventura não sejam consideradas totalmente canon, tem uma que chama Marceline Gonna Drift, que mostra o quanto realmente durou muito tempo esse lance das duas tentando se acertar, mas tendo objetivos diferentes. A Marceline chega em uma turnê inteira sozinha, assim, a Jujuba, e fica muito chateada com isso. Então, entenda que quando chegou naquele ponto do término em Obsidian, não era só aquilo, então não foi um negócio rápido, foi um negócio que aparentemente durou décadas. Agora eu quero que vocês pensem na letra de Woke Up. E eu quero que vocês peguem essa menina que cresceu achando que a mãe tinha abandonado ela porque ela era um perigo, que o pai adotivo virou um mago louco pra proteger ela, que muitas pessoas morreram nas mãos do pai biológico dela e que não conseguiu evitar ser um problema pros humanos que ela tanto estava tentando ajudar. Imaginem essa garota. E aí a pessoa que ela mais ama no mundo, que já não tava dando muita atenção pra ela, manda ela ir embora pra casa porque ela só tá atrapalhando. É óbvio que isso fez com que ela explodisse e cantasse a melhor música de término já feita na história, né? Talvez se não fosse por todo o passado dela, aquela situação teria sido só uma briga e elas tivessem se resolvido logo. Mas não foi, cara. A Jujuba botou o dedo na maior ferida da Marceline. Tá bom que ela não sabia disso, porque a Marceline quase nunca falava sobre o passado dela, mas ainda assim doeu muito, cara. Não foi à toa que a Marceline se tornou essa vampira revoltadíssima, caótica e fechada, sabe? E quando a gente para pra pensar em tudo isso, a letra de Sou Seu Problema, lá de Hora de Aventura, ganha todo um novo significado. Porque ser um problema pra Marceline foi a coisa que assombrou ela a vida toda. E ela cantar isso pra Jujuba mostra que ela internalizou aquilo e ficou sofrendo por séculos por ser um problema pra pessoa que ela mais amava. E também explica por que ao mesmo tempo ela não tentou reatar com a Jujuba, mas ficava lá andando, enchendo o saco dela o tempo todo. Ela queria a Jujuba de volta, mas ela se sentia só um problema e ela não queria ser um. No desenho a gente só vai ver as duas fazendo as pazes lá perto de Estaca Zero, mas nos quadrinhos, que como eu falei, não são 100% canon, mas eu tô considerando um pouco pra esse vídeo, a gente vê que foi um processo mais longo e mais detalhado. Pela primeira vez em séculos, elas começaram a conversar e realmente falaram sobre as coisas que tinham acontecido e sobre os erros que cada uma cometeu. Mas é só em Estaca Zero, quando elas enfrentam juntas os vampiros, que a Marceline percebe que talvez haja uma esperança pra elas. Afinal, a Jujuba continua lutando por ela, né? Bonnie, thank you for helping me grow up. Now I guess we get to hang out together forever.
E quando a Jujuba quase morre na batalha final, é a gota d'água pra Marceline. Ela finalmente confessa os seus sentimentos, mesmo se achando um problema, e as duas reatam a relação delas. Depois que elas reatam, a Jujuba passa a morar com ela na casa dela, e dessa vez as coisas funcionam. Porque a Jujuba aprendeu a lição sobre a qual nós vamos falar no vídeo dela. Mas a Marceline ainda não. É só em Obsidian, anos depois do final de Hora de Aventura, que a Marceline precisa enfrentar os seus problemas e superar o seu passado. É na missão pra salvar o Reino de Vidro que ela descobre que a mãe não abandonou ela, e sim poupou ela de ver a morte da própria mãe. E que por milhares de anos ela tinha se achado um problema, mas na verdade ela era muito amada. E com isso ela consegue aceitar o amor da Jujuba sem se sentir um problema. E isso acaba com toda a raiva, rancor e rebeldia dela. E é por isso que a música que a Marceline compôs pra Jujuba, a Monster, é tão importante. Porque ela fala sobre como a Marceline se sentiu um monstro a vida toda. E que ela se fechou pro amor porque todas as vezes que ela se abriu, ela se feriu. Mas que pela Jujuba isso vale a pena. Ela entende que ela não é um monstro, muito menos um problema. Ela se aceita como ela é e ela para de ter medo de mostrar sua verdadeira essência ou o seu lado rosa pra Jujuba. E isso é muito maravilhoso. E aí eu sei que um monte de gente já vai vir me pedir pra falar sobre a Comic Season 11, que supostamente mostra o desenrolar do relacionamento delas. Mas, gente, como eu falei, as comics não são canon. E aí, essa aqui, especificamente, a Season 11, o Adam Muto falou que não é canon, que não é pra ninguém considerar canon. Então, em respeito ao Adam Muto, eu não vou falar sobre essa comic aqui nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem, comprem e leiam. Mas o Adam Muto ficou meio revoltado que ninguém da equipe criativa foi chamado pra trabalhar nessa comic. Então a gente não considera ela, ok? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa série que acabou de começar. Falem aí quais vocês querem que sejam os próximos personagens. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira: Lazuli, Yatil, Mirazi, João, Rena, Kabinktubi e Carlos Adão. Muito obrigada por serem membros. E se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.